pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, todos nós pensamos, inclusive, que a Polícia Federal às vezes não faz coisa nenhuma, não faz nada, né? Mas hoje, precisamente, eles já saíram para 3 ações para prender bolsonarista que mete a mão no bolso dos outros. Inclusive muita grana, mas muita grana mesmo. Um exemplo, olha bem, a Polícia Federal, ela deflagrou nessa quarta-feira 3 operações para prender vários bolsonaristas, parasita do Estado, que gostam de ficar com a grana do contribuinte. E tem outra, ela desarticula uma organização criminosa que realizava fraudes eletrônicas e furto de recursos públicos por meio de um sistema integrado de administração financeira, CIAF, usado por vários órgãos do governo. A ação envolve o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão, além de 3 mandatos de prisão temporária, nos estados de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. E olha bem, as investigações que começaram após uma identificação de pagamento indevido com dinheiro público revelam um esquema altamente complexo. O grupo realizava acessos não autorizados ao CIAF, usando uma credencial falsa de ordenadores de despesa. E até o momento, o desvio que eles acham, que eles descobriram até agora, é de 15 milhões. Mas supõe-se que essa quantia chega a 50 milhões. Essa organização usava uma técnica, inclusive, avançada de invasão cibernética, incluindo campanhas de phishing através do SMC com um link malicioso para captar dados de vítimas e emitir certificados digitais fraudulentos. Esses métodos permitiam, inclusive, o acesso às contas autorizadas de pagamentos indevidos e receber um valor desviado. O grupo se valia de contas de intermediários conhecido como laranja, porque eles usam o laranja, que é justamente para eles, se dá crepe, eles não vão em cana. Agora, e aí depois, eles ocultavam por meio de instituições e pagamentos de criptoativos. Agora, os envolvidos poderão responder pelo crime como invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa, e também lavagem de dinheiro. Agora, e não fica só aí. A Polícia Federal, ela está na rua. Sabe por quê? Porque, inclusive, tem, sabe quem envolvido em todas essas falcatruas? O governador de Tocantins. O governador de Tocantins também está envolvido em falcatrua, porque sabe o que ele desviava? E olha bem,
Isso na época da pandemia, que as pessoas estavam passando necessidade. E ele desviava cesta básica. Exatamente isso que ele fazia. E a Polícia Federal, e mais uma ação nessa quarta-feira, e a operação, para cumprir essa operação daí de Tocantins, é para cumprir mandatos de busca e apreensão, inclusive no endereço do governador de Tocantins, o Vanderlei Barbosa, do Republicano. Republicano é aquele partido que também apoia o Bolsonaro. E essa ação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça e faz parte de uma investigação sobre o desvio de recursos públicos através da distribuição de cesta básica na época da pandemia da Covid-19. Olha bem, as pessoas passando necessidade e o bonitão governador lá de Tocantins, o Vanderlei Barbosa, que inclusive na época parece que ele era vice-governador, ele desviava a grana. Porque o que acontece? Só um exemplo. Ele comprava, 1.000 cesta básica. Só que o negócio é o seguinte, das 1.000 só chegava a 20. E o dinheiro das outras eram distribuídos para o grupo deles, inclusive para o governador, o Vanderlei Barbosa. E esse suposto esquema do vice-governador, que está sendo investigado por ato ocorrido, inclusive na época da pandemia, e essas operações denominada FAMES 19, também tem como alvo outros políticos e também empresários bolsonaristas. Ao todo, a Polícia Federal está cumprindo 42 mandatos de busca e apreensão, além de medidas cautelares patrimoniais. Agora, segundo a Polícia Federal, existem fortes indícios de um esquema que é montado para favorecer as empresas. E as empresas previamente selecionadas pelo governador. Sabe como é que é? Olha, nós vamos comprar cesta básica, tá? Você é meu amigo, sabe? Você entrega 50 e a gente coloca a nota como 5.000 cestas. É isso que eles fazem. E o nome dessa operação chama FAMES 19. Se refere, inclusive, à fome em latim e o número 19, porque era quando começou a pandemia. Agora, tem um outro porém nisso aí. Não fica só aí. Porque a Polícia Federal também está em busca daquele pessoal que estavam bloqueando as rodovias e patrocinando os bolsonaristas para fazer terrorismo no Brasil. E a Polícia Federal, inclusive, faz a operação de defesa visando combater essa associação criminosa que, por meio de redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea, incitavam a práticas de crime contra o poder constitucionais. E tem outra. Exibido pela Justiça Federal, foram cumpridos 4 mandatos de busca e apreensão na fase de empresários e influenciadores
digitais residentes em Santarém. Agora, as investigações iniciaram após aquela obstrução da BR-163, lá no quilômetro 10, na comunidade de Cepol, inclusive em frente a um batalhão de engenharia de construção da 8ª BEC. Isso foi em decorrência da insatisfação dos bolsonaristas, porque eles eram contra a eleição do Lula. Eles diziam que o Lula, que as eleições tinham sido fraudadas e as urnas deram inclusive vantagem para o Bolsonaro. Mas como eles dizem que foi fraudada, aí o Lula ganhou. Agora, nas investigações da Polícia Federal, dentre os manifestantes havia um grupo organizado com divisão e distribuições de tarefa. E tem outra, um financiamento e execução de incentivo e de ideias que definiam legitimidade de resultados eleitorais, porque eles não aceitavam a derrota do que era presidente na época, o inelegível, o Bolsonaro, genocida. E eles, inclusive, visavam impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, bem como incentivar as Forças Armadas a dar um golpe de Estado na nossa democracia. Porque eles fizeram isso, eles incentivaram aqueles bolsonaristas a fazer aquele ato de terror no dia 8 de janeiro, que inclusive destruíram o patrimônio público, cultural e artístico, com o objetivo de quê? De dar o golpe de Estado na nossa democracia. Agora, fazer o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Porque esse é o sonho do inelegível, do Bolsonaro. Ele quer ser um ditador eterno no Brasil. Só que eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. E nós sabemos o que é a ditadura militar. Sabemos o que a ditadura faz. Sabemos qual é o objetivo da ditadura militar. E tem outra. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar fascista que tivemos no Brasil, e eles esqueceram disso. Agora, nós que já passamos pela ditadura militar fascista, nós não queremos mais ditadura militar fascista no Brasil. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Olha bem, vou até repetir, ditadura fascista militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Então, pessoal, fico por aqui e um tchau.